Muito bem, povo de Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu sou o pastor Silvio Marcos, estou aqui no Ministério Conquistando pela Fé e hoje nós não vamos falar sobre o programa Segredos da Unção. Nós vamos começar uma série de ensinamentos agora falando sobre a verdade de Cristo. Como saber o que é verdadeiro se nós não conhecermos o que é falso? Nós vamos sim falar sobre as falsas doutrinas, sobre os falsos ensinamentos que muitos estão levando a muitos a se perverterem, e não é o Evangelho de Cristo, e sim o Evangelho dos homens. Mas calma aí, nós vamos falar desse assunto muito poderoso, mas não sai daí, daqui a pouquinho nós estamos voltando. Enquanto isso, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e deixe o seu like, para que a gente possa estar alcançando muitas outras vidas, tá bom? Daqui a pouquinho eu estou voltando, vamos lá! Muito bem, povo de Deus, graças a Deus, estamos aqui de volta e eu quero pedir um pouco da sua atenção. Eu quero conversar com você acerca de coisas muito importantes. Como eu disse na abertura do programa, para que a gente possa saber o que é verdadeiro, nós temos que investigar o que é falso primeiro. E a verdade é que muitos falsos profetas têm se levantado no nosso meio, falsos ministros, com falsos ensinamentos, que não é a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, não é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim o Evangelho dos homens, segundo Paulo. Nós vamos falar sobre muitas coisas e não vai ficar somente nesse vídeo, porque senão vai ficar muito grande e é melhor nós fazermos em parte, né? Agora vai ser a primeira parte do ensinamento, falando a verdade de Cristo, com o pastor Silvio Marcos. E eu quero chamar a sua atenção, povo de Deus, que há grandes movimentos, né, de muitas igrejas. Nós vemos que cada um tem uma doutrina. Se a palavra de Deus diz que é o mesmo Espírito, se a palavra de Deus diz que é um só corpo, porque cada pessoa adora de uma forma, cada igreja tem uma doutrina. Então nós vamos aprender o que é de Cristo, o que não é de Cristo. Jesus Cristo, ele ensinou para a gente ter cuidado com os falsos ensinamentos, com os falsos profetas. Ele diz aqui no capítulo de Mateus, né, o capítulo 7 de Mateus, no seu versículo 15, ele diz assim a palavra do Senhor: acautelai-vos dos falsos profetas, né, que se vos apresentam disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos frutos conhecereis. Colhe-se porventura, né, uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bom fruto,
porém a árvore má produz mau fruto. Ele diz assim: não pode a árvore boa dar mau fruto, e nem a árvore má dar bom fruto. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, porventura não te profetizamos no teu nome, não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai de mim, vós que praticais iniquidade. Eu quero fazer uma pergunta para você, povo de Deus. Você realmente acredita que o importante é falar de Jesus Cristo somente, Eu acredito que não, porque a gente tem que pregar 100% as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, porque se nós pregarmos a palavra da verdade, aumentando alguma coisa, não será mais a verdade. Se nós pregarmos a palavra da verdade, diminuindo alguma coisa, não será também mais a verdade, porque a verdade só será verdade quando nós falarmos somente ela. E o que acontece é que estão surgindo muitos falsos ensinamentos, muitos falsos pastores, falsos profetas, que o Senhor Jesus já vem nos alertando, acerca desses falsos profetas. Ele vem dizendo: aguardai-vos, guardai-vos dos falsos profetas, porque interiormente eles são lobos devoradores, estão vestidos de ovelhas, mas são lobos devoradores, A sua boca falam de salvação, mas eu quero que você entenda: o seu interior é totalmente voltado para as coisas materiais, para o dinheiro, Essa é a verdade, povo de Deus, e com isso eles vão iludindo a muitos, eles vão dando sentenças, eles vão mentindo, vão fazendo revelações, visões que Deus não falou. E isso é uma coisa que nós vamos ter que estar falando conforme o andamento do vídeo, que vai ter a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte. Eu quero que você entenda isso, eu vou provar isso para você na Bíblia, como está escrito aqui em Miqueias, capítulo 3, presta atenção. Miqueias, capítulo 3, versículo de número 11, Miqueias 3:11. Eu vou botar aqui na descrição do vídeo para você os versículos que eu li, depois você vai pesquisar e vai meditar nesses versículos para ver se realmente o que eu estou falando para você é de mim, pastor Silvio, ou de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus. E eu quero que você entenda isso, que Deus, ele fala através dos verdadeiros profetas, dos verdadeiros homens de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus, Miqueias 3:11. Os cabeças dão sentenças por suborno, E ele diz: os sacerdotes ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, Nenhum mal nos sobrevirá. Essa é a verdade, povo de Deus. Os cabeças, os pastores, os apóstolos de nosso tempo, a grande maioria, eles dão sentença por suborno. Eles não estão mais se importando com as pessoas, Se as pessoas estão dando dízimo, se as pessoas estão dando oferta, e se elas têm uma vida torta, uma vida suja, ao contrário da palavra de Deus, A palavra de Deus diz que nós não podemos nem ofertar e nem entregar propósito algum. Se nós tivermos alguma coisa contra algum irmão, ele diz: vai, conserta-te com teu irmão, se reconcilie, e depois vai e apresenta a tua oferta. Mas hoje em dia o que está acontecendo é o seguinte: se você faz alguma coisa de errado, mas você é fiel, eles passam a mão na cabeça, eles querem dizer que perdoam, eles perdoam, mas será que o nosso Senhor perdoa? Porque nós não podemos fazer conforme o evangelho dos homens, mas conforme o evangelho de Deus. Eu quero que você entenda isso. Os cabeças estão dando sentença por suborno, Os sacerdotes estão ensinando por interesse, estão fazendo congressos, estão fazendo seminários, cobrando fortunas, cobrando para ensinar, porque o interesse deles não é ensinar a salvação, mas sim arrecadar fundos, enriquecer em cima das pessoas,
A maioria deles, eu digo para você, por mais que você olhe para a pessoa e fale assim, nossa, esse homem aí é de Deus, muitos milagres. Olha, nós vamos ver aqui em Mateus 7, que os falsos profetas também farão muitos milagres, eles profetizarão em nome do Senhor, né? Eles também irão expulsar muitos demônios. Como você conhece um verdadeiro homem de Deus? Através do caráter, através dos ensinamentos, através da vida, através do comportamento do homem de Deus segundo a palavra de Deus, não segundo os milagres, porque há muitos espíritos de demônios que farão prodígio, diz a palavra de Deus, enganarão até os escolhidos. O diabo se disfarçará diante de luz ao ponto de enganar os escolhidos de Deus, tá? E há muitas pessoas que não estão atentando para essas coisas, porque eu, pastor Silvio, não acredito que um homem chamado homem de Deus, que não segue a palavra de Deus, 100%, ele não pode ser usado pelo Espírito Santo de Deus, né? Porque se ele não tem conhecimento, a palavra de Deus diz para que ele não tenha oportunidade, porque o obreiro, ele tem que ser preparado, ele tem que ser aprovado, ele tem que manejar bem a palavra do conhecimento. E há muitos que não conhecem 10 versículos, quando não, eles apoiam um versículo somente para arrecadar fundo das pessoas e não provam na Bíblia, né? Nós temos que investigar a Bíblia inteira. Eu quero que você entenda isso. Escuta o pastor, ele diz que os seus profetas adivinham por dinheiro. O que é adivinhação? É o que eles chamam hoje em dia de revelação. É adivinhação, uma prática abominável para Deus, né? Fazem revelações e no final, né, pedem ofertas absurdas para as pessoas, dizendo assim diz o Senhor, porque eles mesmos dizem aqui no versículo 11, ele diz, não está o Senhor no meio de nós. Eles acreditam que Deus está com eles, porque estão fazendo todas essas coisas de errado, né? E eles estão prosperando, estão se enriquecendo financeiramente, mas a prosperidade não é bênção financeira, a prosperidade é ausência de necessidade. Então eu quero que você reflita sobre isso, meu irmão, minha irmã. Eu tenho mais alguns versículos aqui para entregar para você, algo de Deus, para que você possa conhecer quem são os falsos profetas. Pastor, quem são os falsos profetas? Eu quero te convidar a você vir aqui no livro de Isaías 56, Isaías de número 56, depois do livro de Salmo, você vai vir Provérbios, Eclesiastes, Cantares, né? E você vai vir o livro de Isaías, você vai lá no capítulo de número 56, tá? Você vai no versículo de número 56, 11, tá? 56, 11, olha o que a palavra de Deus vai dizer, Isaías 56, 11, tais cães são gulosos, né? Nunca se podem fartar, são pastores, tá? Que nada compreendem, e todos tornam cada um para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Eles são cães gulosos. Os falsos profetas são pastores que nada compreendem, não compreendem as escrituras, ensinam uma porção de coisa errada, e muitas pessoas ficam presas nas suas doutrinas, fazendo coisa errada, e a Bíblia fala que esses pastores que fazem coisa errada, eles estão indo para a perdição, e essas pessoas que os seguem também estão indo para a perdição, porque muitas das vezes as pessoas aprendem e começam a praticar suas obras erradas, e por isso, muitas das vezes, a vida da pessoa, em vez de melhorar, piora. A pessoa não entende, por que, Senhor, eu estou buscando, estou fazendo isso que o profeta mandou, e não está acontecendo nada. Sabe por quê? Porque eles são cães gulosos. A Bíblia fala que não existe nenhum proveito dessas pessoas que dizem assim diz o Senhor, mas vivem com a sua vida totalmente errada, ou quando muito não, vivem de acordo, ensinam práticas não bíblicas. É isso que eu quero que você entenda. E mais importante, em 2 Pedro, no capítulo 2, para a gente terminar, depois a gente vai dar continuidade a esse ensino. Ele diz assim, no capítulo 2, versículo 1 e 2, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, tá?
que os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano nome do Senhor que nos resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. E tenda isso, eles estão praticando heresias destruidoras, que estão levando para eles mesmos destruição. A Bíblia fala que eles vão enganando e vão sendo enganados. Se eles vão ser enganados, imagina quem anda, quem não entende a palavra de Deus, somente é guiado pelo aquilo que eles falam nos vídeos, por aquilo que eles falam nos seminários, nos congressos, não abre a Bíblia para poder ver se é verdade. Também esses que seguem eles vão ser perdidos. Muitos vão dizer: Senhor, mas em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei os enfermos. Serão só os crentes? Não, a Bíblia fala dos falsos profetas. É dos falsos profetas, os falsos pastores que vão expulsar demônios, vão curar enfermos e vão profetizar. Mas o Senhor vai dizer: eu não os conheço. Esse que é o problema, povo de Deus. Eles estão, assim como houve falso profeta, haverão falsos mestres que levarão as pessoas a crer nas heresias destruidoras, tá? No versículo 2 ele diz assim, ó: muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade, né? Aí, povo de Deus, são práticas libertinas, práticas que estão fora da Bíblia. Nós não podemos acrescentar ou tirar nenhum versículo da Bíblia. Nós temos que falar fielmente a palavra do Senhor. E eu espero que você tenha entendido o que Deus tem falado com você. Quem são os falsos profetas? Isaías 56 diz: são cães gulosos, eles são pastores que nada compreendem, e cada um vai para a sua ganância. Porque nós temos que, o certo são os pais entesourar para os filhos, não os filhos para os pais. É os pais para os filhos. Se eles falam em cobertura espiritual, se eles falam em paternidade espiritual, então é eles que têm que cuidar de vocês, de nós. Não vocês cuidarem deles, darem boa vida, viagens, né? Carros luxuosos, mansões luxuosas. Preste atenção, o Senhor está falando através da minha vida. Não quero ser melhor do que ninguém. Eu sou servo de Deus, mas Deus me deu essa missão de pregar a verdade. No próximo vídeo nós vamos dar continuidade falando sobre os falsos profetas. E eu quero que você participe com a gente, tá bom? Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e deixe qualquer tema que você quiser. Nós vamos estar fazendo vídeo falando sobre esse tema e Deus vai nos abençoar, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até a próxima. Deus abençoe e fiquem na paz.